Ok, pessoal, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre evolução. Tema 3 agora, sobre adaptações. Você vai abrir aí a página do seu livro, na página 115, para acompanhar aqui comigo. Se você não tem o livro, eu vou deixar as páginas aqui em anexo e aí você pode acompanhar também, ok? Vamos lá então? Vamos lá. Estou aqui então, página 115, tema 3, adaptações. Então, vamos ver como é que os seres se adaptam ao ambiente em que eles vivem, promovendo assim seleção natural e evolução. Diz assim: ao longo das gerações, o ambiente, por meio do processo de seleção natural, tende a selecionar características que conferem vantagens aos indivíduos. Então, quando o cara nasce com uma característica que é vantajosa para ele no lugar onde ele vive, ele tem mais chance de viver e vai transferir essa característica para os seus descendentes. Essas características são chamadas de adaptações e são definidas da seguinte maneira. Vamos lá, deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos lá. Como são essas adaptações? Exercem uma função específica, por exemplo, defesa contra predadores, obtenção de alimento, proteção contra temperaturas extremas, atração de parceiros sexuais, etc. Ou seja, surge algo no organismo que vai exercer uma função que vai melhorar o aspecto desse ser, né? Ou no fato dele se defender, ou dele se habituar ao ambiente, ou para atrair parceiras e parceiros. Segunda característica, foram selecionadas pelo ambiente por meio do processo de seleção natural. Então, essas características são selecionadas de maneira natural, geralmente dando mais chance de vida ao ser, né? Quando ele tem mais chance de viver, por causa dessa característica, ela continua e vai sendo passada para os seus descendentes. Determinam maiores chances de sobrevivência e maior sucesso reprodutivo em determinado ambiente. Então, essa característica, quando ela é boa, ela permite com que o ser tenha mais chance de vida e ele vai transferir essas características. Vamos ver alguns aqui, ó. O mimetismo e a camuflagem são exemplos típicos de adaptação. O mimetismo. A palavra mimetismo vem de imitar. Mimetismo é uma espécie exibe uma característica muito similar à de outra espécie, o que lhe confere vantagens no ambiente, como a proteção contra predadores. Então, um animal ele tem no corpo uma característica que imita um outro animal. Por exemplo, já viu, aqui tem umas borboletas, mas não são essas aqui, não. Tem umas borboletas que tem na asa, parece dois olhos, assim, parece um olho em cada asa. E aí ele fica ali numa árvore, parece um bicho enorme, né? Isso é um mimetismo, ele está imitando o rosto de um animal maior e assim ele se protege. E nós temos a camuflagem. Uma espécie é capaz de imitar o aspecto do ambiente, dificultando ser notado por predadores ou presas. Por exemplo, o gafanhoto é verde. Ele fica no meio das folhas e é difícil de enxergar ele ali no meio, né? Então, os animais também podem ter no seu corpo características de camuflagem. Então, mimetismo, quando imita, e camuflagem, quando se disfarça no ambiente. Vamos ver aqui, ó. Aqui, primeiras borboletas aqui, ó. Exemplo de mimetismo. A borboleta monarca, que é essa borboleta aí, o nome dela é Danaus plexippus, possui coloração chamativa e produz uma toxina que torna não palatável. Deixa eu desligar o celular aqui, tá tocando. Continuando. Então ele possui uma coloração chamativa e produz uma toxina que a torna não palatável aos seus predadores. Ou seja, o cara come a primeira borboleta, ele acha horrível, né? Ele acha horrível o gosto. Desculpe. Ele acha horrível o gosto. Aí já não vai comer a próxima, né? Então a primeira foi a vítima, mas a próxima ele já não vai comer mais. Já a borboleta vice-rei, que está aqui embaixo, ó, é parecida, né? A de cima é a monarca, a de baixo é a vice-rei. Não possui essa toxina, mas os predadores evitam ela. Por quê? Porque eles acham que ela é a monarca. Tá? Então,
essa de baixo, ela imita a de cima, né? E acaba se protegendo. Não que ela saiba que a monarca tem a toxina, não. Mas a evolução fez com que ela fosse parecida com a monarca e o fato dela existir e ser parecida que deu a chance dela continuar existindo, né? O fato dela ser parecida com a monarca e os seres não comem ela porque sabem que é ruim, faz com que ela sobreviva, mesmo não tendo a toxina, e exista e seja parecida com a monarca. Beleza. Agora aqui embaixo. Aqui tem um bicho, aqui, não sei se dá pra ver aí, ó. Isso é um polvo. Tem um polvo aqui embaixo. Dá pra ver aqui, mais ou menos o cabeção dela fica pra baixo aqui, ó. Cabeção do polvo aqui. E aqui ficam os tentáculos, ó. Os tentáculos estão por aqui, ó. Aqui tem mais tentáculos escondidos aqui embaixo. Bom, diz assim, ó. O polvo da espécie Octopus vulgaris é capaz de mudar sua coloração e se camuflar no fundo do mar. Olha a cor dele, está parecido com o chão ali, ó. Com isso, ele pode se aproximar mais facilmente de suas presas e se esconder melhor de seus predadores. Então aqui embaixo nós temos um exemplo de camuflagem. No caso aqui da borboleta vice-rei, é um caso de mimetismo. Ela imita a monarca, ok? Mimetismo aqui em cima e camuflagem aqui embaixo. Vamos para a próxima página. Vamos lá então, continuando aqui. Adaptações. Adaptações de animais às condições ambientais. Vê como os animais se adaptam às condições do ambiente em que eles estão vivendo. A temperatura e a disponibilidade de água são exemplos de condições ambientais para os quais os seres vivos apresentam diversas adaptações. A sobrevivência só é possível dentro de certos limites de temperatura, claro, né? Ambientes quentes demais já não permitem a existência de vida, e também frios demais também não. Em ambientes muito quentes, como os desertos, alguns animais têm como adaptação o hábito de vida noturna. Por quê? Ele sai à noite. De dia ele fica escondido, por causa do calor, fica em tocas, em cavernas, e à noite ele sai para caçar. Permanecem em tocas durante o dia e saem à noite para se alimentar, o que evita o aquecimento excessivo do corpo e a perda de água. Então, ele saindo à noite, quando é mais frio, ele não perde água, como se ele tivesse que sair durante o dia para caçar, né? No calor intenso. Outro exemplo de adaptação a ambientes quentes é a transpiração realizada por muitos mamíferos, o suor dos mamíferos. A transpiração é o processo de produção de suor pelas glândulas sudoríparas, que se localizam na pele. Ao ser eliminado sobre a superfície do corpo, o suor evapora, absorvendo parte do calor do corpo, o que contribui para a regulação da temperatura corporal. Então, quando você faz uma atividade física muito intensa e fica suado, esse suor ele é produzido para que ele evapore da sua pele e leve consigo o calor. Ele leva o calor com ele. E aí o seu corpo resfria. Tá? Esse é um mecanismo de defesa do corpo contra o excesso de temperatura. Aí diz assim, em ambientes com baixas temperaturas, diversos mamíferos apresentam adaptações como pelagem espessa, ou seja, um pelo grosso, né? Olha lá, espessa e grossa, camada de gordura sobre a pele. A gordura ela serve como um protetor térmico, como se fosse um cobertor, né, contra o frio. Essas características promovem o isolamento térmico, ajudando a manter a temperatura interna do corpo acima da temperatura do ambiente, ou seja, manter o corpo aquecido. A camada de gordura também serve de reserva energética. Se lá no inverno fica mais difícil de encontrar comida, o animal ele usa a gordura do próprio corpo para se manter vivo, né? Ele vai emagrecendo, vai usando a energia da gordura que ele acumulou durante o verão. Os ursos fazem isso, né? Eles comem bastante no verão, ficam bem gordos, e aí no inverno eles ficam lá na caverna dormindo dias e dias, gastando energia da gordura que eles acumularam. Depois diz assim, algumas espécies de pequenos roedores, morcegos e anfíbios, entram em sono profundo nos meses mais frios do ano, poupando energia. Essa adaptação é conhecida como hibernação. Eu acabei de falar que o urso também faz isso. Desculpe. Seguindo aqui. Existem também espécies que realizam migração em busca de melhores condições ambientais, como temperaturas amenas ou maior disponibilidade de água ou alimento. O que é isso? Então, vai para outro lugar.
né? Se o lugar onde eu vivo vai ficar muito frio, difícil de viver, eles vão para uma outra região mais quente. Depois eles voltam de novo para essa região. Trata-se, portanto, de uma adaptação comportamental. Então, os animais se adaptaram a fazer isso, a ir para um lugar. As aves fazem muito isso. Aqui nós temos a baleia, olha lá. As baleias são seres migratórios. Eles vão para lugares mais quentes, né? Quando o lugar onde eles vivem está frio demais. E aqui em cima, o que nós temos aqui? Tem um animalzinho aqui, vamos ler aqui. Esse animal orelhudo aqui diz assim, ó. As maiores populações de feneco vivem no deserto do Saara. O feneco é um animal adaptado ao clima seco e às variações de temperatura típicas do deserto, que podem ultrapassar os 50 graus ao longo do dia e cair abaixo de zero à noite. Vivem em tocas escavadas na areia, têm hábitos noturnos, eliminam pouca água na urina e suas grandes orelhas ajudam a dissipar o calor. Então, olha só, as orelhas estão adaptadas, né? O sangue circula por aqui e dispensa o calor. Aí aqui embaixo tem uma baleia, duas baleias, né? Então, vamos ver aqui, está escrito assim, as baleias jubarte podem ser encontradas nos oceanos Atlântico, Pacífico e Ártico. Apresentam espessa camada de gordura sob a pele que auxiliam na manutenção da temperatura corporal. Esses animais fazem migrações anuais em busca de ambientes com condições ideais para a sobrevivência. No verão, vão para as áreas polares em busca de alimento. E no inverno, migram para as áreas tropicais, ou seja, eles vão mais para o lugar mais quente, né? À procura de águas mais quentes para ter filhotes ou acasalar. Então, o ambiente deles é um ambiente mais frio, mas aí quando chega o inverno que esfria demais, né? Eles vão para as regiões mais quentes, perto da linha do Equador, né? Nos trópicos, regiões tropicais. E ali eles ficam por um tempo e depois migram de novo para as regiões árticas, né? Para as regiões polares. Ok? Beleza? Vamos para a próxima página. Vamos aqui então para a última página desse segundo vídeo de hoje, né? Diz assim: adaptações de plantas às condições ambientais. Então, como as plantas se adaptam, né? Às diferentes condições. Em áreas desérticas e semiáridas, olha aquela foto ali, um lugar seco, né? A baixa disponibilidade de água e a alta incidência solar são fatores ambientais que favorecem plantas com adaptações relacionadas à diminuição da perda de água por transpiração. Ou seja, plantas que estão adaptadas ao calor intenso e tem adaptações que permitem que ela não perca muita água. Na Caatinga, que é um ambiente semiárido brasileiro, quase um deserto, né, brasileiro, a Caatinga, por exemplo, algumas plantas possuem folhas modificadas em espinhos e caules suculentos. Ou seja, em vez de ter folha, ele tem espinhos. E os caules, eles são suculentos, eles têm muita água acumulada lá dentro, que armazenam bastante água, né? Também há casos de plantas que possuem adaptações como raízes muito profundas, que captam água diretamente dos lençóis freáticos. Então, uma outra adaptação é o fato de eles terem raízes que vão lá embaixo para poder pegar água lá no fundo, tá? Um exemplo de planta que tem espinho e folhas e caule suculento é o mandacaru, né? Que é o cacto brasileiro. Inclusive o pessoal até usa para alimentar o gado e em casos extremos tem pessoas que comem uma espécie de cacto chamado palma. Então, aqui do lado está mostrando, ó, a árvore barriguda. É típica da caatinga. Ela armazena água no caule e perde as folhas no período das secas, o que reduz a perda de água para o ambiente. Essa foto é de 2012, na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. Olha só o caule como ele é barrigudinho aqui mesmo. Ó. Ele acumula bastante água e aí quando é período de seca, não tem chuva, não tem água, ele perde as folhas, fica quietinha lá, né? Usando só a água ali dentro dela para viver. E depois, quando chega a época das chuvas e tal, ela fica toda cheia de folhas de novo. Bom, aí continuando. Ambientes muito frios também podem ter baixa disponibilidade de água líquida. Está tudo congelado, né? Nesses casos, algumas plantas perdem as folhas durante o outono e o inverno, o que reduz a perda de água para o ambiente. Elas também podem armazenar substâncias energéticas nas raízes, compensando a ausência de fotossíntese durante esse período.
Então, como elas não têm folhas, não fazem fotossíntese, elas armazenam, enquanto elas podem, né, antes de perder as folhas, elas armazenam nutrientes nas raízes. Aí diz assim: em regiões onde ocorrem nevascas, algumas plantas apresentam folhas muito pequenas e a copa é em formato cônico. Dá para ver essa árvore aqui embaixo, ó, forma de funil assim, né? As árvores, ó, assim, né? Como os pinheiros. As folhas pequenas, diminutas, minimizam a perda de água por transpiração. Então elas transpiram pouco. E o formato cônico das copas diminui o acúmulo da neve. Então olha só, esse formato aqui não faz com que não acumule muita, ela vai escorrendo a neve ali pelas laterais, impedindo que as folhas e os galhos congelem e se danifiquem. Certo? Então aí uma adaptação ao frio, né? E aqui em cima uma adaptação a ambientes secos. Aí diz aqui, ó, alguns pinheiros típicos de regiões frias, como o do gênero Picea, têm as folhas reduzidas e a copa em forma de cone, que dificulta o acúmulo de neve sobre os galhos. Essa foto foi feita na Bélgica em 2013. Ok? Beleza. E aí aqui embaixo tem um texto aqui, ó, de olho no tema. Vamos dar uma lidinha na primeira aqui pelo menos. Diz assim, ó, a falsa coral é uma serpente não venenosa que afasta seus possíveis predadores por possuir a coloração do corpo muito parecida com a coral verdadeira, que é uma serpente conhecida por sua peçonha tóxica, é muito venenosa. A coral verdadeira é venenosa, a falsa não é. Mas a falsa, ela se dá bem por ser parecido com a coral verdadeira, né? Espanta os predadores. O caso relatado é um exemplo de mimetismo ou de camuflagem? O que vocês acham? Isso é um mimetismo ou uma camuflagem? Tem que lembrar, né? Camuflagem é imitar o ambiente, o lugar onde ele está. O gafanhoto é verde, as folhas verdes, né? Agora, no caso da coral, a falsa, ela imita a coral verdadeira. Não é que ela quer, né? Isso foi um processo de seleção natural do ambiente. Nasceu uma cobra que era parecida com a venenosa e que os predadores não queriam atacar ela. E ela passou essa característica para os filhotes dela, e isso ao longo de milhões de anos foi gerando uma serpente parecida com a outra. Isso é mimetismo. A palavra mimetismo vem de imitar, né? Imitar. Então é um mimetismo, ok? E depois nós temos aqui, ó, durante o inverno europeu, a cegonha branca migra para o centro-sul africano ou para o sul asiático, em busca de temperaturas mais amenas e de alimento, voltando para a Europa apenas no verão. Isso é a cegonha branca. A migração da cegonha branca pode ser considerada uma adaptação? De que tipo? Sim, os animais que fazem migração, não são todos que fazem, né? Os que fazem, eles têm uma adaptação comportamental, é o comportamento delas, é uma adaptação de comportamento. Elas, quando chega uma época que tem menos alimento, elas vão para um outro lugar. As baleias fazem isso, muitas aves, né? A cegonha branca faz isso. E aí eles vão para um lugar onde tem melhor alimento, né? Depois voltam. Isso é uma adaptação comportamental, beleza? É isso, pessoal, então a gente encerra aqui o vídeo. Falamos agora do tema 3, né? Na semana que vem vamos falar do tema 4 e do tema 5, já quase caminhando para o final dessa unidade também. E aí encerramos essa semana com dois videozinhos aí para vocês. Valeu, pessoal! Não esqueça de fazer as anotações do seu caderno e nos vemos na semana que vem. Valeu? Um abraço, pessoal. Até mais.